E aí galera, beleza? Tem vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai ter o nosso querido Yuzu novamente. Sim, de novo tô trazendo mais um update do Yuzu, só que esse eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. É um update que muitas pessoas já pediram e que eu nem sabia se ia sair esse ano ainda, mas eles trabalharam rápido e finalmente chegou. Sim, o suporte do Yuzu para celulares com uma GPU Mali, ou seja, MediaTek, Exynos e também o nosso querido Unisoc está finalmente funcionando. Porém, antes que vocês todos fiquem muito animados, o Yuzu ainda continua com aquele grande requisito de pelo menos uns 6 a 8 GB de memória RAM, e é justamente o que a gente já pode ver em um dispositivo como o nosso querido Anbernic RG405M, que tem apenas 4 GB de memória RAM, e mesmo se a gente tentar abrir algum jogo leve, como por exemplo o nosso querido Scott Pilgrim, que ele abre normalmente dentro do Skyline, toda vez que a gente tentar entrar dentro desse jogo no nosso querido Yuzu, é isso aqui que vai acontecer. Ele vai crashar na hora, a mesma coisa que o Stardew Valley, Pokémon, Naruto e o Cuphead. Então, apesar do novo suporte das GPUs Mali, ele ainda tá com todos esses problemas para quem tem pelo menos 4 GB de memória RAM. E isso, é claro, não é apenas para celulares com processadores MediaTek, Exynos e Unisoc. Se você tem um celular com processador Snapdragon, mas tem aí 4 GB de memória RAM, infelizmente você não vai conseguir executar nenhum jogo dentro do Yuzu. E até mesmo alguns celulares com 6 GB de RAM, como por exemplo, eu tenho aqui o meu Poco F1, toda vez que eu tento abrir um jogo dentro do Yuzu, além disso daqui acontecer, toda vez que eu tento abrir um jogo no Yuzu, ele buga o meu Yuzu e ele não deixa eu abrir. Ele tá no Android 13, tá com os drivers Turnip, tem 6 GB de RAM e infelizmente é isso daqui que acontece. Então para alguns celulares, mesmo com o Snapdragon, vai ser impossível de você abrir jogos. E não, antes que vocês venham me falar, mesmo se você tem 4 GB e uma expansão de RAM de mais de 9 GB, infelizmente não vai funcionar nenhum jogo no Yuzu, porque a expansão de memória RAM não presta para emulação. E é por isso mesmo que para trazer um conteúdo com alguma GPU Mali, eu tenho aqui o meu tablet baratinho, que custa apenas R$800 lá no nosso AliExpress. Esse daqui é o OscalPad 13 e cara, ele tem 8 GB de memória RAM, porém o processador dele é mais fraco do que o próprio Redmi Note 8, então a gente tem aqui um Unisoc T606, se eu não me engano, e ele vai conseguir rodar alguns joguinhos, como por exemplo o Katana Zero, o Carrion, Monster Sanctuary, Cuphead, e ele até conseguiu rodar o nosso Pokémon Let's Go Eevee. Mas lembrando, essa atualização por enquanto é apenas para a versão Early Access que está disponível na Play Store. Se você tem a versão do Yuzu normal, que é a versão gratuita da Play Store, por enquanto ainda não chegou, mas nas futuras atualizações vai chegar esse update para GPUs Mali. E cara, é realmente o poder incrível que o Yuzu tem dentro dele. O Pokémon Let's Go Eevee não rodava nem 30 FPS dentro dos interiores no próprio Skyline, e olha que eu tentei executar, e cara, esse processador é muito fraco para executar um jogo do nível do Pokémon Let's Go. E dentro dos interiores, e provavelmente dentro das batalhas, ele vai estar em 30 FPS porque é um cenário muito mais reduzido. O problema é você conseguir chegar em alguma batalha, porque assim que a gente sai da casa, seja a casa do protagonista ou de qualquer outro interior, o FPS simplesmente dropa para quase uns 5 FPS. E tudo bem, o Pokémon Let's Go Eevee é assim até mesmo em celulares mais potentes. Então eu não sei se isso daí acontece por conta do próprio uso, mas né, como vocês podem ver, o desempenho é bem abaixo. Eu sei que tem alguns loucos ou muitos loucos que jogariam nessa taxa de FPS, mas se tá assim para um dispositivo que é ultra fraco, eu tenho certeza que vai estar muito melhor para celulares MediaTek, né, que tem um processador MediaTek ou até mesmo processadores Exynos muito mais potentes do que esse tablet, porque aqui ele tá pegando 11 FPS, se você tiver um dispositivo muito mais potente, possivelmente você vai alcançar FPS até melhores do que um processador Snapdragon. Então para você que tem um MediaTek Helio, comprou aí um Poco X3 GT ou qualquer outra coisa desse tipo, vai fundo que agora é sua oportunidade para rodar vários jogos de Switch dentro do seu celular. Já jogos em 2D, como por exemplo o próprio Katana Zero e vários outros jogos como Cuphead e também o nosso querido Carrion, que eu testei aqui também, estão com uma performance
pior relativamente do que a gente já tinha com o Skyline. O Skyline conseguiu rodar jogos aqui como o nosso Katana Zero em 50 a 40 FPS, porém quando a gente chega na nossa gameplay aqui do nosso Katana Zero dentro do Yuzu, cara, a performance cai bastante, como vocês podem ver. Tá aqui rodando em 30 FPS, porém sempre que a gente vai fazer algum movimento, ele cai para uns 20, 17 FPS, como vocês podem estar vendo agora. E cara, isso aqui é um absurdo, porque o próprio Skyline já rodava em 40 FPS, e aqui ele ainda tá com uma resolução bem reduzida. Isso daqui eu tenho certeza que também é por conta do próprio processador, né, que o processador dele não é capaz disso, mas foi curioso, porque em jogos 2D ele tá com uma performance abaixo do que o Skyline tinha, e em jogos 3D, como eu disse, do Pokémon Let's Go Eevee, ele tá com uma performance acima do que o Skyline tinha. Então é um pouco complicado de compreender como que tá funcionando a emulação de jogos em 2D aqui dentro do Yuzu. É claro que ele tem muito mais precisão na questão de gráficos e tudo mais, mas, né, infelizmente ele tá aí com esse performance um pouquinho abaixo do que a gente gostaria dentro dos processadores MediaTek, Exynos e Unisoc. E só lembrando que caso você tenha alguns desses processadores MediaTek, Exynos e Unisoc, você não tem o suporte a drivers customizados. Então não dá para você instalar drivers de GPU, porque, né, dispositivos com a GPU Mali infelizmente não funcionam. Já falando da atualização como um todo, aqui no meu dispositivo, que é um Poco F3 com o Snapdragon 870, o suporte a drivers Turnip, então eu estou utilizando ainda o Turnip R20 do próprio Mr. Purple. Cara, eu consegui jogar com alguns jogos com uma performance melhor do que nas outras atualizações, e no geral ele não melhorou muito em todos os jogos, mas aqui, por exemplo, no nosso querido Dragon Ball FighterZ, a gente pode jogar o nosso querido Dragon Ball FighterZ, como eu falei pra vocês. Sim, a gente já podia jogar ele em outras atualizações do Yuzu. O problema é que sempre que a gente ia jogar um modo arcade, que é justamente o que eu estou jogando agora, ou qualquer outro tipo de modo que tinha lá os nossos 3 personagens, o modo história e todos os outros modos, simplesmente a gente não conseguia passar do primeiro personagem, né? Porque simplesmente quando ele ia trocar pro segundo personagem, o nosso jogo travava. Então, como vocês vão poder ver, eu derrubei aqui o Goku, né, como primeiro personagem, e aí sempre que ele chegava já no segundo, nessa parte aqui do Vegeta entrar na luta, ele simplesmente travava e não deixava o segundo personagem entrar. E eu não sei porque isso daí acontecia, mas foi totalmente corrigido nessa versão do Yuzu. Então, como vocês podem ver, agora ele já está aqui funcionando, a gente está conseguindo executar ele com a performance que era para ele ter, e ele tá com uma performance muito boa, de 50 a 60 FPS, dependendo da parte do jogo que a gente tá. E é claro que o jogo fica muito melhor pra gente jogar dessa forma, porque ele tá, além de manter aí uma fluidez muito boa, o nosso jogo tá muito gostosinho pra você poder fazer todos os combos e acertar aí todos os golpes que você gosta muito, mas principalmente nessa hora que ele troca de personagem e tem essa nova animação, como vocês podem ver, o nosso jogo não crasha e fecha igual acontecia das outras vezes. E dessa vez, né, como vocês podem ver, mesmo no modo arcade, dá pra você jogar de boaça o seu jogo e você não ter que se preocupar com esse tipo de situação acontecendo. Porque antes era muito chato você tá jogando e de repente, quando você matava um dos personagens, ele ia lá pro próximo e simplesmente seu jogo travava e não conseguia melhorar praticamente nada dentro da sua gameplay. E é claro que também tivemos aí correções para vários outros jogos. O problema é que eu testei bem pouco, então a maior novidade seria mesmo você ter aí acesso em GPUs Mali, mas eu pude ver melhoras, como por exemplo no nosso querido Naruto Ultimate Ninja Storm 4, o Zelda mantendo agora 20 FPS estáveis, diferente dos seus 15 que ele mantinha em outras versões, Super Mario Odyssey conseguindo se manter por muito mais tempo dentro da sua jogatina, dá pra você chegar em muito mais longe, mesmo aqui com 8 GB de RAM. FIFA 23, não vi nenhuma melhora aparente, nem aqui no nosso querido Pokémon Legends Arceus. Mas no geral, essa atualização foi excelente, tanto para celulares que já rodavam antes o nosso querido Yuzu, quanto também para os novos celulares que vão passar a rodar com MediaTek, Exynos e também aí os processadores Unisoc. Se você não faz ideia de qual que é o seu processador, basta baixar o AIDA 64 no seu dispositivo e ver aqui na aba de CPU. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o meu Snapdragon 865 ou 870 e que no geral roda muito bem o Yuzu em praticamente todas as suas operações. No geral é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.